Pois é, meus amigos, o Léo e Simões, o Rubens e Henrique, estamos falando aqui de Galo e Vasco, e esse Vasco da Gama, que daqui a pouquinho tem notícias com Wellington Campos, vem de 4 vitórias consecutivas, né? O momento é mais positivo pro Vasco? Isso diminui o favoritismo do Atlético? Ou o Galo é favoritaço pra domingo, hein, Léo? Pô, agora eu buguei aqui, deu tela azul. Você fez tantas perguntas. Não, eu te dei, sabe aquela o preâmbulo? Não, aquela enquete que tem assim as opções de múltipla escolha. Tá. Uma anula a outra, escolhe uma delas. Então tá, primeiro, o Vasco vive um momento melhor? Sim. Isso muda o favoritismo do Galo? Sim. Não. Tem mais alguma pergunta ou não? Perguntei se o Galo é favoritaço pra domingo. Eu não diria favoritaço, né? Porque em respeito ao momento que o Vasco tá vivendo, né? E no Campeonato Brasileiro, seja contra o Vasco, quando tava no mau momento ou no bom momento, seja com um time que esteja na zona de rebaixamento, Campeonato Brasileiro, dificilmente você tem um jogo fácil. Todo mundo. Seja de meio de tabela, seja pra quem tá lá em cima. O Campeonato Brasileiro é, mundialmente, o campeonato mais equilibrado. Mas não significa que não existam os seus favoritos que têm os elencos mais poderosos. E é o caso do Galo. O Atlético tem um time bem superior ao do Vasco. E o Atlético, neste momento, tem um time. Então, é por isso que o Galo é favorito contra o Vasco. Porque o Galo, nesse momento, tem um time. Se a gente fosse olhar um mês atrás, não tinha, não. Tinha um remendado, né? Tinha um amontoado de puxa de cá e dali, porque tem que jogar de tanto de sol que tinha. Não. Agora o Galo tem um time. E o time do Galo é favorito contra o Vasco. Significa que já ganhou o jogo? Não. Mas que tem uma certa obrigação de vencer? Sim. Porque o saldo do Galo está negativo no Campeonato Brasileiro. E antes de começar a emplacar Copa do Brasil, com Brasileiro, com Libertadores, que será um momento decisivo, tem que pontuar o máximo. Jogo em casa... Acho que esse pessoal que não deve estar assistindo o jogo do Atlético, ou eu devo estar vendo o jogo errado. Porque não é possível você me falar que o Atlético é favorito para um jogo onde o Vasco já passou a gente, cara. A gente tá em 11º na tabela, ninguém tá olhando para isso, a gente só tá despencando nessa... E ninguém fala nada. E o cara tá sonhando que o Atlético é favorito aonde, gente? E se isso não é um texto pronto, é o quê? Deus... Tem obrigação de vencer. Ô Simões, o Vasco, depois que perdeu pro Bahia por 2-1 na Arena Fonte Nova no dia 26 de junho, empatou com o Botafogo, venceu o Fortaleza em casa, venceu o Internacional fora, venceu o Corinthians em casa e venceu agora a equipe do Atlético Goianiense fora de casa. A sequência de vitórias do Vasco diminui o favoritismo do Atlético ou o Galo segue bastante favorito para vencer o jogo em casa no fim de semana, hein, Simões? Ô Cirilo, essa sequência do Vasco, assim, né? Se a gente for pegar os adversários, a gente vai reparar, o Fortaleza teve uma expulsão. Foi. O Corinthians em crise. O Inter em crise. Foi a volta ao Beira-Rio, mas já o caldo já tava entornando pro Cudê. Não, e esse jogo, eu assisti o Vasco e Corinthians. Não, o Corinthians jogou mal demais na conta. Foi um jogo facilitou bem a vida do Vasco. Isso. Então, o Corinthians em crise, o Inter em crise, o Atlético Goianiense é zona de rebaixamento. Quer dizer, claro, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, toda sequência de vitória precisa ser respeitada e comemorada, né? Mas o Vasco não fez uma sequência pegando ninguém, que a gente pode dizer, da prateleira de cima. O melhor deles é o Fortaleza, que teve um jogador expulso. E isso muda muito a história do jogo. Tecnicamente, Cirilo, seria assim, loucura comparar o time do Atlético com o do Vasco, né? Individualmente, né? Individualmente. O Vasco, por exemplo, o lateral direito no último jogo foi o Paulo Henrique. E o Atlético vendeu pro Vasco, né? Que teve aqui e não... Ficou 3 jogos aqui. Não conseguiu acontecer. Né? Então, futebol, existem situações que às vezes... né? O time tá muito... O Léo Jardim, por exemplo, ano passado, no jogo que o Vasco venceu o Atlético aqui por 2-1 na estreia do Brasileiro, fechou o gol. Pegou até o Wi-Fi. Exatamente. Mas, de toda forma, necessidade da vitória. O Atlético praticamente completo. É muito difícil tirar o favoritismo total do Atlético nesse jogo de domingo. Posso te colocar na fogueira também? Você falou aí de Fortaleza. Galo empatou. Corinthians. Sabe que eu me segurei pra não falar isso aqui com o Simões? Jogando pra baixo. Corinthians, Galo não ganhou.
Botafogo, Galo levou 3. Atlético Goianiense, Galo empatou em casa. Quem Fortaleza mais? empatou em casa. Fortaleza empatou em casa. Só o Internacional que o Galo venceu como visitante. Mas aí, então eu vou... Mas foi todo quebrado, Eu vou pra fogueira com o Simões. O Vasco da Gama tinha quantos jogadores machucados e convocados? O Paê tava fora, O Corinthians, o Galo tava completo, né? O Fortaleza... Ah, mas o Corinthians é aquele jogo que o juiz não expulsou o Zarate e expulsou o Batalha. Não expulsou o Fagner. Vocês estão escolhendo Zarate. Não é escolhendo argumentos. E outra, como eu abri aqui o comentário, viu, senhor Henrique André, rei da fogueira? Eu abri o comentário dizendo, no Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil. Não Pode tem. ser o líder contra o lanterna, que não existe. Às vezes o jogo se transforma num jogo fácil. Alguém, como por exemplo, você tem um Hulk no time. O Hulk vai lá no primeiro tempo, decide, marca 2 gols, facilita a sua vida. O outro time tem um cara expulso, e aí tem umas goleadas. O próprio Galo sofreu com isso. Mas não dá pra comparar, pegando por adversários pura e simplesmente, essa conta não é tão simples. Eu entendo que ela mereça ser feita, mas ela não é simples porque momentos. Vamos colocar o Galo completo jogando contra todos esses times. Vocês citaram o jogo do Corinthians. Ah, teve um erro de arbitragem, ok, mas o Galo não é perfeito. E aquele foi um dia em que o Atlético não conseguiu vencer o Corinthians, um jogo atípico, que era pra vencer. Perdeu Batalha no primeiro tempo. Então, assim... Ô, Léo, e olha só, o último jogo, o quarteto ofensivo do Galo foi Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. O do Vasco foi Adson, Praxedes, Verrete e David. Pô, pelo amor de Deus, né? Sabe quem que no time do Vasco você pode virar e falar assim, esse aí tinha lugar no Galo? Felipe Coutinho. Que não deve jogar ainda. E que você ainda tem que pensar, mas peraí... Mas você vai tirar quem, papai? Você vai tirar o Scarpa? Você vai tirar o Bernard pra pôr o Coutinho? Acho que Bernard e Coutinho, eu prefiro o Coutinho. O Verrete, mas eu tenho que ver qual Coutinho que tá chegando, porque o Bernard que chegou muito bom. Peraí. Mano, eu respeito o Bernard, mas nós estamos falando do Felipe Coutinho, cara. O Felipe... Eu não sei se esses apresentadores da Itatiaia eles não podem fazer outra analogia contra o Atlético, porque isso chega a ser ridículo. Não tem condições. O Felipe Coutinho ele estourou no Liverpool. O Bernard só jogou no time médio da Europa. Esse Verrete jogava fácil. Não jogava fácil. No lugar de quem? Seria opção. No lugar de quem? Ué, se você tem um Verrete pra conversar ali, você pensa no ataque. Não, mas você vai mexer no Hulk ou no Paulinho? 10, mano. Sei, ué, tô te dando uma possibilidade. O Atlético não mexe de jeito nenhum, porque ele não tem ninguém no banco, ué. Não sei, não falando do Hulk, não. Você tá com febre. Falando do Hulk, não, ué. Mas o Verrete... Beleza, irmão, olha aí, o Verrete tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Vou ignorar que o cara tá fazendo um bom trabalho? Ótimo pra ele, mas não dá pra comparar com o Paulinho. Claro que não dá pra comparar, mas você tem no elenco um jogo que você pensa. Precisa de um centroavante pra ficar lá preso na área. Eu tava falando de pegar um cara do Vasco, tirar um do Galo e colocar. Esse cara é o único, é o Felipe Coutinho e com dúvida. Que não jogou ainda, né? Pelo que ele representa. Você tem o Paê. Não. Que é um grande jogador também. É muito bom, mas ele, assim como eu, precisa entrar em forma. Siga, Rubem Júnior. Pois é, o Léo comentava sobre o potencial. Vamos aqui no interativo. Vocês estão usando argumentos que foram simplesmente desmentidos na sequência pelo Henrique André. Eu criei polêmica. Você criou polêmica. Mas não, você pegou o número, você pegou a estatística. Agora, você estava falando do Felipe Coutinho. Em condições normais de temperatura e pressão, tem que saber como é que ele vai voltar, né? O cara pode voltar e voltar mal. Pode acontecer. Pode voltar e voltar bem, como o Bernard aí, ó. Mas pensando em carreira, não há comparação do Coutinho com ninguém que você citou aí. Não, cara. Não, então. Bola por bola? Tem comparação, não? Eu acho que... Você vai comparar o Coutinho com o Bernard? Não, mas eu acho o Hulk maior. Velho. Tudo bem. E o Coutinho? Acho. Pode pensar. Você pode pensar, mas não acho, não. Não, e vou explicar o porquê. Tá. Porque o Felipe Coutinho, quando ele saiu principalmente do Brasil, o Felipe Coutinho foi no Barcelona. Mas não fez nada. No Liverpool. Então, assim, o Liverpool foi o grande momento, né? Cara, mas assim, o Hulk, e aí é uma opinião minha, tá? Pra mim, o Hulk não jogou em time grande da Europa porque ele não quis. O Hulk escolheu a grana. O Hulk escolheu ir pra China. Porque na época do Hulk, e hoje não existe nenhum jogador no Brasil, isso não é informação, não é? O Chelsea queria o Hulk. Não existe nenhum jogador no futebol brasileiro que tenha a grana do Hulk, o patrimônio do Hulk. Porque ele jogou na China, na época que a China transbordava dinheiro para jogador de futebol e ele era o destaque do futebol chinês. Então, assim, o Hulk, e é uma escolha dele, eu respeito, talvez eu faria mesmo. Mas só que isso tecnicamente
afeta a análise dele. O Bento, por exemplo, Não, agora, então, né? mas aí o que o Cirilo disse, né, Cirilo, é sobre a carreira. A carreira do Coutinho é maior que de todos. A carreira do Sim. Coutinho, até por participações em seleção. Mas, gente, o Hulk foi muito convocado para a seleção brasileira. O Hulk também jogou Copa do Mundo. Foi titular em 2014 e o Coutinho em 2018. Então, assim, que eu acho que eu quis colocar assim, eu acho que o Hulk entra nessa conversa mas com o Coutinho. jogador, o Coutinho é mais que o Hulk. Mais jogador que o Hulk, o Bernat, o Scarpa. O Coutinho esteve entre os protagonistas do futebol mundial. Sim, na época. Mas não, O Hulk não esteve. Mas não o maior que ele seja. Mas não teve porque ele se escondeu na China. A escolha do cara, ele não foi. Não, O então, Bento falar agora, sobre algo que não agora tá se aconteceu. escondendo também e não vai Mas a conseguir gente não competir com o sabe Alisson. também. A gente não sabe como é que seria. Mas aí pegando esse exemplo do Bento, por exemplo, que vai se esconder, né? Vai cuidar da competição com Alisson e Ederson, e o Ederson não quis ir. Então, justamente. cara, cara. Se bobear, o Coutinho tem a mesma quantidade, só pelo o cara jogou no Liverpool. Destaque do Liverpool, mano. Você tem noção do que é isso? Pode juntar a Ásia, a África, a América e tudo que não vai dar, irmão. É outro nível. Por isso o Bento foi pra vaga que o Ederson escolheu o Ederson. Cara, mas o Bento deixa de ser um goleiro do nível do Alisson e do Ederson? Pode deixar. Se o nível de competição que ele for atuar, jogar ele pra baixo, ele vai deixar de ser. Mas é isso que eu tô tentando fazer essa reflexão do Hulk. Porque isso afetou. Então, vou ter que concordar com vocês. Historicamente, pela carreira, o Coutinho. Mas bola, eu acho que os dois estão na mesma prateleira. Vamos voltar pro ar, gente. Bom, meus amigos, esse foi o corte que eu separei aqui da Itatiaia Esporte. Esse debate aí, agradecendo aí, deixando os créditos já para Itatiaia. Mas eu não concordo com essa ideia de que, o Galo para mim não é favorito contra o Vasco. Não é. O Vasco vem de uma sequência de vitórias onde ganhou confiança, já ao contrário do Atlético, que o Milito, se ele não arrumar essa defesa, nós vamos tomar mais um balaio. É simples assim. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Se o Milito não arrumar esse time, para mim não adianta você colocar no papel que jogador ganha tanto, que vale tanto, ciclano, mas não tá rendendo. O Kardec ganha mais do que todos os atacantes do Vasco. E aí? Estamos satisfeitos com ele? Você acredita que ele vai virar algum jogo? Entre o Kardec e o Verratti, quem que você prefere? Não pode ter um Felipe Coutinho, mas pode ter um Kardec. Pode ter Bagre dentro do nosso time. Jogador bom, junta, coloca eles ali, eles se viram e vão ganhar, mano. Sobre a carreira do Felipe Coutinho e do Bernat, pra mim, mano, a carreira do Coutinho é maior em todos os aspectos. Maior do que a do Bernat, Paulinho e quiçá do Hulk também. Entre carreira, a do Coutinho é maior do que a do Hulk. Agora, em questão de dinheiro, pode ser que o Hulk possa ter mais dinheiro, sim, né? Mais prestígio, tudo isso, o Coutinho ele é maior. No futebol mundial, claro. Futebol mundial, né? Você pode bater em qualquer lugar do mundo e falar quem é o Coutinho. Todo mundo sabe quem é esse cara. Querendo ou não. E é isso aí, meus queridos. Se gostou, deixa um like no vídeo aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário aí. O Galo é favorito contra o Vasco? E quem é maior? Os jogadores do Atlético ou o Felipe Coutinho? O Felipe Coutinho tinha espaço no Galo? Na minha opinião, sim. Verratti tem espaço também no Galo, que estamos precisando. E é isso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Fausto Vera, sobre a contratação do Fausto Vera, mas esse é um tema para um próximo vídeo. Tamo junto, muito obrigado aí quem teve. É nóis e fui!